Graça e paz, meus queridos. Uma alegria estar aqui nessa tarde para bendizermos o nome do Senhor e podermos trazer uma palavra do coração de Deus. A semana passada nós falamos sobre semear no Espírito e mostramos como isso está muito associado a fazermos tudo em nome do Senhor e desenvolvermos a nossa vida, tanto a nossa vida aqui natural como a nossa vida espiritual, com base na palavra de Deus e fazendo todas as coisas para a glória de Deus. Essa semana eu quero falar sobre a semente que vem de Deus e mostrar que cada um de nós possui dentro de si, cada convertido, cada pessoa que entregou a sua vida para Jesus, que foi salva por Ele, que alcançou a salvação nele, tem dentro dele a semente de Deus. E, portanto, nós temos uma semente em nós que precisa ser semeada, que precisa ser lançada. Essa semente não foi dada para nós mantermos conosco apenas, né? Ela não foi dada para nós conservarmos, mas para que nós possamos distribuir essa semente onde nós somos. Eu queria ler textos bíblicos com você, lá em Lucas 9, 52, 56, que diz assim: enviou, pois, mensageiros adiante de si, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos que lhe prepararam, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como Elias também fez? Ele, porém, voltando, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Esse é o primeiro texto que eu quero colocar como referência, e o outro que está em João capítulo 4, 35, que diz assim: Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Esse texto está inserido logo após a questão ali da mulher samaritana do poço de Jacó, né, que seguramente a maioria das pessoas conhece esse texto, né, quando Jesus conversa com uma mulher ali junto ao poço de Jacó, ela é despertada na sua necessidade espiritual, e depois a sua própria cidade, a sua própria aldeia, ela acaba alcançando a salvação em Jesus Cristo, ali reconhecendo Jesus Cristo como o Messias. Então, está inserida nesse texto. Bem, há uma frase que diz que só colhe quem semeia, e essa frase expressa uma verdade humana e parcial, porque na realidade quem é de Deus, não é? Para quem é de Deus, os campos sempre estão brancos e preparados para a colheita, porque ele tem em suas mãos a semente que vem de Deus. Pois a Bíblia diz que nele habita a divina semente. 1 João 3,9 diz isso: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Então todo aquele que está em Deus, que é nascido de Deus, que nasceu de Deus, como o Senhor Jesus falou para Nicodemo: te é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus, né? Te é necessário nascer de novo. Paulo falou em 2 Coríntios 5,18, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as velhas coisas já passaram e tudo se fez novo. Então, para entrar no reino de Deus, não se pode entrar sem nascer de novo. E aqui a Bíblia diz que são nascidos de Deus. E os nascidos de Deus, eles têm nele a semente de Deus, e a semente de Deus permanece nele. E essa semente, ela é capaz de gerar a 30, 60, a 100 por um, como diz a palavra de Deus. A ótica do Senhor Jesus aqui era diferente dos discípulos, né? Eles olhavam as dificuldades, os problemas, a rejeição, ao invés de reagir e semear.
eles preferiram dar desculpas e infamar o campo onde precisava ser colhido. E quando Jesus e seus discípulos quiseram entrar na aldeia de samaritanos para colher vidas a serem salvas, ao verem a oposição deles, dos que seriam colhidos, optaram por dar uma de Elias e queimar os campos. Mas Jesus aqui chama a atenção deles, porque Jesus não veio para destruir, né? Veio para salvar a vida dos homens. E ao manifestar o desejo de destruí-los, eles apenas estavam sendo carnais e religiosos, né? A religiosidade tomou conta da sua alma e a carnalidade. Não compreendiam que tinham em suas mãos a semente que vem de Deus e que poderiam ter uma colheita abundante em meio àqueles samaritanos. O que é a semente que vem de Deus? Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, do 6 ao 11, nós encontramos um texto muito importante que é muito usado basicamente na hora da oferta, na hora que vamos ofertar nos cultos, mas que tem muito mais do que isso aqui, né? Porque sementes não são só ofertas que se dá, sementes estão relacionadas principalmente ao que está de Deus dentro de nós, né? Aquilo que está plantado do Senhor no nosso coração. Ele diz assim: mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. E aqui está relacionando que sementes também estão relacionadas a toda boa obra, né, que nós fizermos. E Deus, ele nos dá graça, nos dá suficiência para isso. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Porquanto em tudo enriqueceis para toda liberalidade, a qual por nós reverte em ações de graças a Deus. Então essa semente é uma semente que nos faz colher abundantemente. É uma semente com uma germinação poderosa. É uma semente que não olha as circunstâncias, mas que é semeada com alegria. E a Bíblia diz que temos que fazer com alegria. Devemos distribuir a semente com alegria. Devemos lançar essa semente abundantemente. E é a semente que dá fruto para a obra de Deus. E também reverte na nossa vida, porque colhemos, né? Semeamos e colhemos. É a semente que nos leva a ajudar os mais necessitados. É a semente que aumenta a nossa sementeira. Porque essa semente tem uma característica, né? Na medida em que nós distribuímos a semente que está em nós, não é? Seja através de palavras, não é? Na pregação do Evangelho, seja através de boas obras, de fazer o bem, de distribuir amor, de distribuir paz, de distribuir pacificação, alegria, palavras abençoadas, de encorajamento na vida das outras pessoas, né? São sementes que estão dentro de nós. E à medida que nós vamos distribuindo a semente, há uma característica aqui importante, não é? Que nós não temos a semente, é Deus quem dá a semente, não é? Ele quem dá a semente para nós semearmos. E na medida que nós tiramos da nossa sementeira a semente, não falta ali. Continua havendo sementes, e quanto mais você semear, mais sementes haverão dentro da tua sementeira, porque Deus repõe, multiplica na medida em que nós semeamos. Lá a mulher lá de Sarepta, né, a viúva de Sarepta, que recebeu Elias na sua casa, ela creu em Deus, né? Ela só tinha um pouco de farinha
e um pouco de azeite para fazer um pão, e depois disso eles morreriam porque não havia mais nada na terra, não havia mais plantações há muito tempo, né? A terra estava seca, havia seca na terra, mas ela creu na palavra de Elias e foi lá e fez um pão para o profeta, né? E trouxe esse pão para o profeta. E a palavra de Deus na vida dela foi que a farinha da botija não se acabaria e também o azeite. E cada vez que ela ia lá de novo fazer um pão, estava lá a farinha e estava lá o azeite, porque Deus ele é poderoso para acrescentar na nossa sementeira. Deus é poderoso para colocar novas sementes, mas sementes elas não são para ser guardadas, elas são para ser semeadas. Sementes não são para serem comidas, são para serem semeadas. E nós precisamos, e temos essa semente divina, essa semente poderosa dentro de nós, nós precisamos semear para a glória de Deus, porque os campos estão sempre brancos para quem tem a semente. Foi isso que Jesus falou para ele: ó, levante os olhos de vocês, os campos estão brancos para receberem a semente. E ter em mãos a semente que vem de Deus significa o quê? Em primeiro lugar, nós termos a motivação certa para colher. Não é? Lá em 2 Coríntios 6, 10 a 13 diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tende limites em nós, mas estai limitados nos vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos vós também. Paulo está dizendo para eles que estava aberto para se doar, né? Para se doar. Ele próprio como uma semente para abençoar a vida deles. E muitas vezes entristecido, mas sempre alegre. Pobre, mas enriquecia a muitos. Não tinham nada, mas possuíam tudo. E isso é tremendo. E o coração deles, os lábios deles estavam abertos aos coríntios. O coração deles estava aberto, alargou-se o coração para abençoá-los. E a recomendação de Paulo, não é, para eles, Paulo diz para eles: eu não tenho limite para vocês, mas vocês estão limitados nos vossos próprios afetos. Muitas vezes nós podemos dar muito, nós temos muito para dar, mas estamos limitados pelos nossos afetos. E nos fechamos em nós mesmos, nós mantemos a semente de Deus em nós mesmos, nós egoisticamente nos fechamos para aquilo que poderíamos fazer para a glória de Deus. O quanto nós poderíamos dar para Deus, quanto nós poderíamos dar para o seu reino. E a recomendação de Paulo é: dilatai-vos, né? Se aumente, abram-se, não é, para aquilo que vem de Deus, para fluir, não é, através da vida deles. Aqui no texto, não é, de João capítulo 4, enquanto os discípulos foram procurar o que comer, né, preocupados com o que comer, eles, quem sabe, não têm enxergado a possibilidade de uma grande colheita, não é? Mas a semente de Deus estava ali ao lado do poço de Jacó, não é? E o Senhor Jesus estava distribuindo aquela semente na vida de uma mulher. Quem sabe essa mulher para eles fosse uma mulher samaritana, solitária, problemática, que poderia não trazer benefício nenhum, mas Jesus semeou aquela semente ali naquele coração e colheu a aldeia toda. E a gente precisa ver essas possibilidades de Deus na nossa vida. Temos que ser a terra que o Espírito Santo habita, não é? E a terra onde a semente realmente pode ser germinada. Em segundo lugar, ter a visão que não existe terra estéril para essa semente. Eclesiastes 11:6 diz: semeai pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes a qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Não há terra ruim,
há, quem sabe, estratégias ruins, e há também estratégias espirituais boas, né? Jesus pediu água àquela mulher e começou estrategicamente a mostrar que a sede espiritual que aquela mulher sentia era mais importante do que de ser saciada, né? Do que a sede humana, a sede da água natural. E Jesus usou aquela mulher religiosa, problemática, não é, teimosa, para levar a semente que vem de Deus até aquela cidade de samaritanos. Jesus semeou uma semente e colheu centenas de samaritanos. Não é? E isso é tremendo, porque essa semente tem a capacidade de se reproduzir. Às vezes você não enxerga as possibilidades que existem em uma palavra que você dá para alguém, uma palavra que chega no coração de alguém, e o poder que essa palavra tem de germinar, e quantas pessoas podem advir para o reino de Deus através de uma palavra que sai da tua boca. Quando temos a santa semente em nós, as sementes que parecem mirradas dão grande fruto, pois vem de Deus para nós. Então você tem uma semente que é poderosa para germinar, não é? Em qualquer tipo de terreno. Não existe terrenos estéreis onde a semente de Deus não possa germinar. Às vezes uma palavra, uma intervenção de Deus e toda uma dureza de coração, toda uma argumentação humana cai por terra, porque Deus, a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é muito superior à dos homens, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos melhores homens. Em terceiro lugar, é saber que encheremos os nossos celeiros no tempo certo de Deus, com fartura. Hebreus 10, 35 e 36 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Enquanto os discípulos comeram do pouco, Jesus se alimentou espiritualmente do melhor. E depois foi convidado a ficar na aldeia dos samaritanos e a comer o que quisesse. Eu creio que as pessoas, os homens daquela cidade, disputaram em que lugar Jesus ia ficar. E com certeza Jesus comeu da melhor porção que foi reservada por aquele que lhe colocaram nas mãos a santa semente. Então Jesus estava ali, para semear uma semente espiritual poderosa, semeou na vida daquela mulher, e a Bíblia diz que a obra que aconteceu naquela mulher, que não tinha na realidade uma boa reputação na sua aldeia, porque foram uma mulher que tivera casada 5 vezes, e agora o homem que tinha não era seu esposo. Então a situação, digamos, dela moral naquela cidade não era assim exatamente muito bem vista. Mas quando aquela mulher apareceu naquela aldeia e disse: achamos o Messias, aquelas pessoas acreditaram nela, porque viram algo diferente, viram uma semente sendo germinada, uma semente de Deus sendo germinada nela. E chamaram Jesus para ficar com eles, e Jesus ficou alguns dias com eles, e quando Jesus foi embora, eles disseram: nós cremos agora não só porque cremos no que ela disse, mas porque nós temos te ouvido. Mas a palavra daquela mulher, que ela levou ali, achamos o Messias, foi uma semente extraordinária que gerou muitas vidas ali para Deus. E depois, mais tarde, quando a igreja se estabeleceu, nós vemos que em Samaria é um grande avivamento. Filipe vai para lá e acontecem coisas extraordinárias em Samaria. O avivamento chega, o poder de Deus chega naquela cidade, porque seguramente, naquelas cidades de Samaria, porque seguramente essa santa semente, ela estava estabelecida ali. O Senhor te fará colher com abundância, no tempo oportuno, no tempo certo, você vai colher. Quando você faz a vontade de Deus, quando você está distribuindo as sementes que Deus colocou dentro de ti, quando você está distribuindo amor, quando você está abençoando a vida do necessitado,
e temos que abençoar o necessitado. Nós não podemos despedir ninguém de mãos vazias, nós não podemos despedir ninguém com fome, com sede, não é? Passando frio. Nós temos que abrir o nosso coração para aquele que está em necessidade e abençoá-lo, não é? Abençoá-lo com algo que nós podemos semear na vida dele. E quando nós fazemos a vontade de Deus, a Bíblia diz que nós vamos alcançar a promessa, nós vamos ser abençoados. E quanto mais sementes de Deus você distribuir, quanto mais você dar, quanto mais você lançar essa semente, mais semente vão haver na tua sementeira. Não vai faltar, não vai faltar, porque no reino de Deus é dando que se recebe. É quando nós damos com alegria, quando nós distribuímos com alegria, é que nós somos abençoados. E não falta lá. Quanto mais você tira, mais tem lá dentro. Nunca vai faltar, porque Deus, ele é abundante para multiplicar a semente na tua vida. Vão haver dias de festa para você e para os seus. Bênção de Deus, né? Lugares para nos alegrarmos. Grande e próspera colheita, né? Nós vamos ter a bênção de Deus em todas as nossas colheitas. E as obras das nossas mãos, elas vão prosperar, porque Deus vai abençoar. Então semeie a boa semente, não semeie discórdia, não semeie palavras negativas, ruins sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre os teus vizinhos. Semeie palavras abençoadoras, né, sobre aqueles que estão em contato com você. Semeie palavra de bênção no teu casamento, nos teus relacionamentos, porque a semente de Deus está dentro de você. E essa semente tem o poder de transformar situações que, quem sabe, você pense, não tem jeito. Mas quando você começa a semear a semente de Deus, começa a abençoar a tua casa, a tua família, teus amigos, teus colegas, quando você tem palavras de Deus na tua boca, as situações ao teu redor começam a mudar, porque você está mudando aquilo que você está deixando sair de diante de você. A Bíblia diz que a palavra do Senhor está na nossa boca e no nosso coração, e nós temos que deixar essas palavras saírem, gerando vida por onde passarmos. O Senhor Jesus diz que aquele que crê nele, do seu interior, fluirão rios de água viva. É isso que tem que fluir de dentro de você. Você não pode fluir amargor, palavras negativas, não é? Águas amargosas. Você tem que fluir os rios de Deus de dentro de você. E quando esses rios fluem, eles vão atingindo pessoas, vão transformando situações. E tudo se transforma ao teu redor. Que Deus te abençoe. Você tem a semente de Deus. Semeie com abundância. E Deus vai te fazer colher com abundância. Os campos estão brancos para a colheita. Não pense, não, os homens são duros. Os homens hoje não querem nada com Deus. Semeie com abundância. Você verá a colheita acontecer. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Que Deus te abençoe e te dê grande abundância da parte dele. E em tudo a obra das tuas mãos prospere. Em nome de Jesus. Peço ao Senhor que Deus abençoe a sua casa, a sua família, com muita bênção, com muita vitória, e que Ele te guarde e te livre de todo mal, abençoando a tua vida diariamente, dia a dia, você alcance o favor do Senhor. Deus abençoe vocês. Quero convidá-los, né, nas quinta-feiras, depois nós vamos deixar um link, né, que é no Meet. As pessoas que quiserem estar conosco nas quintas-feiras, estamos com assuntos especiais, né, falando, não com o grupo que entra ali no link, para ministrarmos ali a palavra de Deus, e você é nosso convidado a estar conosco. Não importa se você não é da nossa igreja ali, né, você é de outro lugar, você quer acompanhar, você é bem-vindo para estar conosco às quintas-feiras, a partir das 20 horas, é 1 hora apenas, né, de ministração, e você quiser participar, você é muito bem-vindo. E os nossos cultos, eles acontecem lá em Novo Hamburgo, na rua Marquês do Alegrete 701, às 9h30 da manhã nos domingos, e aqui em Porto Alegre, na Avenida São Pedro, 1453,
Às 19h30, aos domingos, estamos reunidos para adorarmos ao Senhor. Você é nosso convidado a estar conosco nessas reuniões. Estamos seguindo os protocolos, ainda com aquelas limitações, né? Não podemos nos expandir demais, né? Nos dilatar demais, mas estamos trabalhando dentro das nossas possibilidades. Você é convidado a estar ali conosco e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Muito obrigado e a bênção do Senhor esteja aí com vocês, em nome de Jesus. Grande abraço.